Olá, como é que você está, vendedor, vendedora? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Lacava. É sexta-feira, num horário diferente, 18 horas. Muita gente pode estar se perguntando, Lacava, cara, mas o que você está fazendo aí nesse horário, uma sexta-feira, 6 da tarde, onde a maioria das pessoas já pararam de trabalhar? Bom, deixa eu te falar uma coisa, cara. A maioria, mas não todos, assim como eu, tem muita gente continuando a investir seu tempo, sua energia para poder conquistar seus resultados, cara. E aqui entre nós, né? Não é tão tarde assim. Ainda dá tempo de organizar as últimas coisas aí da semana e tem tempo de sobra ainda para poder curtir essa sexta-feira à noite, mais tarde. Não sei você, mas provavelmente eu vou tomar um bom vinho, vou aproveitar esse friozinho que está fazendo aqui em São Paulo. Eu não sei aí onde você está, mas aqui está um baita frio. E é isso, cara. Não vai faltar tempo para que a gente possa aproveitar, se divertir, curtir bem o final de semana. Por quê? Porque por hora eu quero fechar essa semana com um conteúdo muito legal, cara. Um conteúdo maravilhoso e que eu quero compartilhar com você nesse espaço aqui. Um conteúdo que, no final das contas, vai te ajudar a bater qualquer meta de vendas. Lembra? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu faço essas lives aqui com você. Pô, e recebendo já convidados maravilhosos, Vanderlei Areias, meu querido companheiro de jornada, cara, muito legal saber que você está aí. Com certeza, mais tarde vale um vinho, não vale? Mas por enquanto, a gente vai alimentar um pouco mais essa comunidade de vendedores, de vendedoras que adora a ideia de conseguir bater qualquer meta de vendas, a adquirir um pouco mais de conhecimento, entender um pouquinho melhor como fazer para conseguir bater todas as suas metas de vendas. Legal? Para quem não me conhece, talvez você esteja chegando aí pela primeira vez para assistir a minha live, então deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Lacava, sou especialista em vendas, autor do best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas e, cara, dedico a minha vida aí praticamente 18 anos a estudar, entender, desmistificar e organizar conteúdos, técnicas e metodologias para fazer qualquer pessoa conseguir vender muito bem e bater todas as suas metas de vendas. Legal? Bom, vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Qual que é o tema que eu trouxe para hoje, cara? Um tema que eu adoro, um tema assim que é muito legal, cara, determinante para você conseguir ou não bater suas metas de vendas. O tema é o seguinte, se você não olhou meu stories, muita gente me pergunta, me diz algo assim, Lacava, eu já fiz tantos cursos, cara, e mesmo assim eu não consigo bater a minha meta. Por que isso acontece? O que eu tenho que fazer? Então, esse é o nosso tema de hoje. Cara, estudo muito, mas mesmo assim não consigo bater a minha meta. Por quê? O que eu faço? Legal? Então, presta atenção. Aliás, esse tema de hoje, ele está dentro de um conteúdo, de um evento online que eu começo na segunda-feira, o Vamos Bater Meta. O que é o Vamos Bater Meta? Cara, é um evento online, 100% online, gratuito, totalmente gratuito, você não precisa gastar um centavo para participar dele. E lá nesse evento eu vou entregar uma série de aulas aonde eu vou te ensinar a bater qualquer meta de vendas. Então presta atenção, porque eu já vou dar uma palhinha desse conteúdo aqui, mas ele faz parte desse evento que começa semana que vem, tá? Você pode estar se perguntando, pô, Lacava, como é que eu faço para participar? Muito simples, cara. Quando terminar a live, e só quando terminar a live, por quê? Porque se você sair agora, você vai perder o conteúdo. E eu não vou deixar essa live gravada, tá legal? Então, a hora que terminar a live, você vai lá no link da minha bio, clica nele e aí você vai se inscrever, cara. É muito fácil, muito rápido você se inscrever para poder participar do meu evento. Combinado? Legal, cara. Então, recado dado, deixa anotado aí, no final você vai lá. Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre esse assunto que eu amo, cara, que eu adoro, né? O que faz alguém não bater suas metas
de vendas, mesmo estudando bastante, mesmo fazendo vários cursos, cara. Vamos lá, eu vou te explicar. Ó, primeira coisa que eu quero compartilhar com você, cara, existe uma diferença enorme, existe um abismo entre conhecer informações sobre alguma coisa, sobre algo na tua vida, por exemplo, sobre vendas, e você ser conhecedor daquele tema, você realmente conhecer e saber trabalhar bem as suas vendas, conseguir bater a meta. Vou repetir, se você não entender muito bem, cara, existe um abismo, existe uma diferença muito, muito grande entre você ter informações sobre um determinado tema e você ser conhecedor daquele tema. Quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Uma coisa boba, uma coisa simples. Imagina que você decidiu que você vai estudar sobre abacate, a fruta abacate. Então você faz cursos sobre abacate, sobre a origem dele, sobre como ele é plantado, sobre qual é a sua formação, qual é a composição dele, qual é a melhor maneira de fazer ele crescer, enfim. Ou seja, você faz vários cursos, você lê vários livros sobre abacate. Mas tem uma coisa, você nunca experimentou o abacate, você nunca comeu o abacate, né? Aliás, você nunca plantou o abacate. Deixa eu te falar, cara, você não conhece sobre abacate nesse sentido. Percebe, cara? A diferença entre obter informações e ter conhecimento sobre aquilo que você está se propondo a conhecer. E o que mais faz com que as pessoas fiquem nesse limbo, nesse meio do caminho, são travas, cara, são travas mentais que eu gosto de traduzir numa única palavra, chamado metanoia, cara. Porra, agora você complicou, né, meu? O que é metanoia, cara? Metanoia é a nossa capacidade de mudar os nossos pensamentos, de adequar as nossas ideias diante daquilo que deixou de funcionar e diante daquilo que eu quero alcançar na minha vida, tá bom? De uma maneira mais simples, mais direta, metanoia representa isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso papo de hoje, legal? Bom, com o que as pessoas confundem isso, né, cara? Tem muita gente que confunde justamente esse adquirir conhecimento com ficar adquirindo muita informação, muita informação. Hoje em dia a gente chama de... As pessoas gostam muito de ficar aprendendo os famosos hackzinhos, né? Cara, o que é aprender um hackzinho, cara? É quando você fica o tempo inteiro pegando dicas ou então assistindo videozinhos curtos, esporádicos, separados, enfim, um monte de pequenas técnicas. Você fica aprendendo um monte dessas coisas. E no final das contas, a pessoa acredita que ela está adquirindo conhecimento, mas no fundo, ela só está adquirindo informação, não necessariamente conhecimento, que é o que vai fazer ela extrair resultados daquilo que ela está investindo, tempo e energia. Legal? Aliás, tem uma história interessante sobre isso, cara, sobre essa diferença entre ter informações e conhecer. Tem um super vendedor, cara, hoje já é diretor comercial de uma grande construtora, de uma grande incorporadora. Aliás, ele esteve comigo aqui, numa das minhas lives de entrevista, cara. Meu querido amigo hoje, né? Foi meu aluno, aliás, continua sendo, né? Ele tem uma honra de ser chamado por ele como professor, então é meu aluno, é meu cliente. Cara, constantemente ele me contrata para ir dar treinamentos e fazer desenvolvimentos da equipe comercial dele, que é o Diego Ressuti. Se você me acompanha direto aqui, você sabe, Diego Ressuti já esteve comigo aqui. E aí, bom, anos e anos atrás, até ele conta sobre isso lá na live que ele fez comigo. O Diego Ressuti, quando ele participou do meu primeiro treinamento, né, ele foi um cara que sentou lá no fundão, sabe? Primeiro treinamento, tinha, sei lá, umas 40 pessoas, 50 pessoas no meu treinamento,
E o Rissuti, ele sentou lá atrás, cara, e quietão, só observando, só pegando as informações e tal. Quando chegou no final do treinamento, cara, e aquele foi um treinamento extenso, eu lembro, se não me engano, eram 2 dias consecutivos de treinamento, 16 horas, né, cara, robusto, muita informação, mas não só isso. O Rissuti, por que não só informações? Porque nos meus treinamentos presenciais eu levo muitas dinâmicas, eu levo muitos exercícios, simulações para que a gente possa experimentar na prática aquelas informações que a gente está recebendo, aquelas informações que a gente está trabalhando. E aí no final do curso eu abri para o pessoal comentar, para o pessoal dizer como é que foi, o que eles acharam, né? Eu sempre brinco, e aí, dúvidas, comentários ou então sapatadas? Críticas, cara, não que eu goste delas, mas eu sei o quanto elas são importantes na minha vida, então por isso que eu sempre estou aberto para elas. E aí o Diego Rissuti me surpreendeu, cara, porque ele virou lá de trás, lá do último lugar lá da sala, do fundão, e disse algo mais ou menos assim. Ele falou: Carvalho, eu preciso dizer que eu estou impactado positivamente, cara. Você conseguiu me surpreender. Eu disse: pô, legal, né, cara? Obrigado, mas me explica por quê. Ele falou: porque eu vim aqui para o curso, cara, acreditando que eu vinha fazer mais um daqueles vários cursos que eu tinha feito de vendas, cara. Aqueles onde se apresenta muita técnica, se fala muito sobre números, planilhas, dados. E, cara, eu tô impactado porque você abordou o tema de vendas de uma maneira completamente diferente que mexeu comigo, cara. E não mexeu só com a minha mente, mexeu com a minha mente, com as minhas emoções, com as minhas percepções, com a sensação de ser um vendedor. Ele falou: cara, isso é muito, muito louco, porque eu nunca tinha visto nada parecido com isso, cara. Eu tô saindo daqui hoje um cara transformado. Eu tô saindo daqui um cara diferente daquele que entrou. Sabendo, aliás, um pouco melhor a diferença entre carregar muitas informações que trazem poucos resultados, para sair daqui carregando um conhecimento da qual eu me sinto seguro, confiante de colocar em prática, de experimentar, porque a gente fez vários test drives aqui com você e que eu tenho certeza que vai trazer resultados. Bom, já comentei com você, né? O Rissuti de lá para cá só alcançou a posição de diretor comercial numa grande incorporadora, numa grande construtora, cara. Então, percebe? Quando alguém consegue entender a diferença entre carregar informações e ter conhecimento para conseguir aplicar isso na prática, como a vida da pessoa se transforma, como as vendas dessa pessoa se transformam, ela acaba conseguindo atingir os resultados que ela precisa, cara. Isso é o que acontece. Por isso que fazer treinamentos é importante. Buscar informação é importante, mas não é o suficiente para que você possa bater qualquer meta de vendas. Aliás, o que a gente ganha, né, cara? O que a gente ganha quando a gente mergulha na metanoia, né? Aquilo que eu te falei, quando a gente mergulha em entender o porquê, né? Os vieses inconscientes. O que são vieses inconscientes? São aquelas ideias, são aqueles pensamentos, são aquelas crenças que nem sempre a gente tem consciência delas, aquelas que muitas vezes estão no automático. Tecnicamente a gente chama isso de vieses inconscientes. Quando a gente consegue mergulhar nessa metanoia, que é buscar entender, né, como é que eu funciono diante das técnicas, como é que eu reajo, como é que eu me comporto diante de todas aquelas informações que eu fui adquirindo ao longo do tempo, cara, o grande ganho que eu tenho é uma clareza sobre quais são os obstáculos que me impedem de bater a minha meta, de conseguir vender, mesmo quando eu tenho muita informação. Então, olha o quanto isso é precioso, cara. Olha só o quanto isso é precioso. Imagina você, que está me assistindo agora, conseguir avançar no sentido de ter clareza daquelas coisas que estão no automático,
e que meio que são quase que imperceptíveis nessa correria do dia a dia, mas que, embora você estude bastante, não te deixam, te impedem, são barreiras para que você consiga atingir a tua meta. Cara, a consciência disso, ter a clareza sobre isso, faz com que você assuma o controle. E quando você tem clareza, assume o controle, você passa a poder decidir se você vai continuar deixando essas barreiras, esses pensamentos, essas ideias, esses gatilhos agindo de uma forma automática em você mesmo, ou então se você vai decidir tirar eles da tua vida. Se você vai, sendo conhecedor, sendo conhecedora deles, você vai manejar, você vai modificar eles para que eles deixem de ser obstáculos na sua vida, cara. Muito interessante, muito legal. Nesse sentido, é muito importante colocar para você, voltar num ponto que eu estava colocando, né? Por que é importante, então, por que não adianta você só continuar, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube ou então participando de cursos que não te trazem ou que só trazem a técnica em si e não te fazem, não te ajudam a entender como a técnica precisa ser conhecida, incorporada e testada por você. Não adianta, é o chamado hackzinho, né? Aquelas pequenas informações que hoje muito comuns, né? Até pela forma cada vez mais presente dos tipos de plataforma online, de mídias que a gente tem, cara, super legais, super bacanas. Eu mesmo faço uso de todas elas, aqui do Instagram, do YouTube, né? Próprio LinkedIn, Facebook, cara, muito legais. Mas elas não vão resolver o teu problema de bater meta, cara. Não vão conseguir resolver. Por quê? Porque o resultado, ele só acontece de verdade, cara, quando você conhece por um todo o processo. E conhecer o processo por um todo passa por, além de você conhecer as técnicas, você entender como você funciona com aquelas técnicas. Sabe? Como você reage a elas. Cara, é muito importante, é aquilo, não adianta, posso te dar uma caixa de ferramentas, Carol, tá aqui. Essas são todas as ferramentas, é assim que você usa cada ferramenta. Se você não tiver uma orientação, se você não tiver se não for te dado uma direção de como cada uma daquelas ferramentas pode funcionar de uma maneira melhor para você na tua vida, cara. Então, olha só, tudo que eu tô... Deixa eu fazer um resumo de tudo que eu te disse até agora, tá? Se você entrou agora aí, enfim... por que a maior parte das pessoas que estuda muito, né, faz muitos cursos sobre vendas, mesmo assim não consegue bater as suas metas, cara? Porque existe um abismo entre obter informações e conhecer, ser um conhecedor das informações. Uma coisa é eu consigo repetir tudo que o professor Lacava falou. Ótimo, cara. E aí, quando você vai para a rua, quando você vai visitar os seus primeiros clientes, putz, eu travo, cara. Eu não consigo, por algum motivo, eu não consigo colocar em prática. Qual é o problema disso? Metanoia, cara. O que é a metanoia? É a maneira como eu lido com as minhas ideias, é a maneira como eu administro o meu modelo mental. Sabe, aquelas coisas que eu acredito, não só envolvendo as técnicas de vendas, mas que direcionam o meu dia a dia, sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre os clientes, sobre o meu produto, sobre negócios, cara, percebe? Então, aí tem uma pegadinha muito, muito importante. Por isso que ficar só se alimentando de hackzinhos, técnicas, pequenos vídeos e pequenas dicas de técnicas, enfim, traz um alívio, mas se você já experimentou, você está vendo que isso de verdade não traz resultado. Legal? Que você pode... Você que está me assistindo, eu acho que não, porque você está dedicando o teu tempo, tua energia para poder aprender sobre isso. Mas com certeza você conhece alguém que ouvindo algo sobre isso diria assim, Lacava, tá bom, vai meu, você agora com papo de coach, né? Aliás, você é coach, né, Lacava? Por isso que você está vindo com esse papo aí de metanoia, enfim. Puta, cara, deixa eu te contar. Acreditar nisso, né, que isto é papo de coach, a pergunta que eu tenho para uma pessoa que traz
uma objeção. Eu encaro como uma objeção, cara, super normal. Mas a pergunta que eu faria para essa pessoa em relação a isso, aceito, entendo que a pessoa possa pensar dessa maneira, mas a minha pergunta seria a seguinte: tá legal, carregar uma ideia como essa, carregar esse tipo de crença, isso aí é papo de coach, cara, não funciona para nada. Isso te ajuda ou você acredita que isso pode estar te atrapalhando para conseguir poder bater qualquer meta de vendas? Faz uma reflexão sobre isso. Aliás, como é que estão as metas de uma pessoa que carrega esse tipo de objeção? Isso aí é papo de coach, cara. Isso aí não vai servir para nada. Como é que estão as metas dessa pessoa? Será que ela está arrebentando de vender e com isso batendo todas as suas metas de vendas? Ou então será que ela está sofrendo? Será que ela está patinando? O que será que está acontecendo com ela? Bom, provavelmente, assim como eu, você sabe qual é a resposta, né, cara? E essa é a grande questão, né? Aliás, isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui, né? O que você carrega dentro de você, o que você, junto com as técnicas de vendas, junto com todas aquelas informações que você obteve nos vários cursos que você fez, o que mais tem aí dentro da tua mente? O que mais tem aí dentro da tua cabeça? Que junto com as técnicas faz com que a meta de vendas não esteja batida. Cara, provavelmente tem uma porção de coisas que, ao contrário do que a gente imagina, não ajudam, cara, estão atrapalhando. Servem como barreiras, servem como limitações que estão te impedindo ou que impedem essa pessoa de alcançar os resultados. E aí eu já te dei uma dica. Se você está com o seu bloco de anotações aí do lado, uma caneta, essa é a hora de já anotar a primeira dica, cara. Muitas vezes as nossas objeções são expressões de limitações autossabotadoras que impedem a gente de alcançar os nossos objetivos, de alcançar as nossas metas de vendas, cara. Então, fica muito atento, fica atento para as tuas principais reclamações, fica atento para as tuas recorrentes justificativas, cara, porque elas, sem que você perceba, são travas, são barreiras autossabotadoras que provavelmente estão te impedindo de colocar técnicas e métodos, né, metodologia ou técnica, realmente em prática, que faz você deslanchar quando você está diante do cliente, sabe? Quando você é convidada a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nos treinamentos. Porque essa é a grande diferença, né? Esse é o grande ponto, cara. Uma coisa é aquilo que eu aprendi. Pô, legal, cara, maravilhoso. Outra coisa é quando eu tenho a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Eu consigo ou não? Eu vou para cima ou não, cara? Muito legal, né? Muito interessante. Bom, outra coisa que eu acabo escutando, cara, e é super natural, ela acaba, não, você tá errado, cara. Aliás, pouca gente diz isso pra mim, eu mais percebo, eu sinto no olhar, eu sinto nas expressões da pessoa, mas tem muita gente que vira pra mim e fala assim, acaba, você tá errado, cara, deixa eu te contar, mas você tá errado, porque, cara, com a concorrência, do jeito que tá aí fora, não tem essa de eu querer olhar pra mim, de eu querer entender como é que eu funciono diante das técnicas que eu aprendo, cara. O problema é a concorrência. Bom, nesse sentido, cara, pra mim, uma outra pergunta que eu faria é o seguinte, né, que aliás é o que eu enfrento, cara, todos os dias. Tá, então a concorrência aí fora é muito pesada, não é? Legal. Você já parou para pensar que provavelmente os outros vendedores também pensam a mesma coisa de você, cara? Que você é um concorrente, porque você está no mercado. Você também está batalhando para vender para os clientes que ele também tá vendendo. E aí, cara? Assim como eles são concorrentes que dificultam o teu trabalho, estão te pedindo de bater a meta, você também é um concorrente para eles. Agora, quantos deles estão batendo as suas metas de vendas, cara? Você já parou para pensar? Tem muita gente conseguindo bater as suas metas de vendas, mesmo tendo você e milhares de outros vendedores como concorrência também, cara. E aí? Como é que fica? Como é que a gente explica isso, cara? Pois é, a diferença é que esses caras, sabem, de alguma maneira aprenderam e estão praticando lidar, além de lidar com as técnicas de vendas, com as informações que eles adquirem de vendas, eles estão lidando com eles mesmos.
Eles estão buscando entender essa coisa de, pô, cara, por que a técnica não funciona comigo? Sabe? Será que é só a técnica ou será que tem alguma coisa a ver comigo também? Legal? Onde os vendedores mais erram nesse sentido, cara? Presta atenção. Onde é que os vendedores mais erram nesse sentido? Vamos lá. E aqui tem uma dica muito importante, fundamental quando a gente fala sobre metanoia, cara, que é modelo mental fixo. Cara, modelo mental. Vamos lá, deixa eu explicar rapidinho, só para quem essa expressão parece um pouco estranha. Cara, modelo mental é o conjunto. O que eu considero como modelo mental? É o conjunto de todos os pensamentos, todas as ideias, tudo aquilo que você acredita e carrega aqui dentro desse hardware chamado cérebro. Tá? Então, o nosso cérebro faz de conta que é um hardware, tá? Um HD de um computador. E o sistema operacional que faz esse HD funcionar, cara, é o nosso cérebro. Tá? É a nossa mente, desculpa. O cérebro é o hardware, é o HD, e o sistema operacional é a nossa mente. Então, e como é que a nossa mente funciona, né? Ela tem um modelo operacional. Esse modelo operacional é formado, cara, por uma série de linhas de programação, por um monte de ideias, pensamentos, coisas que você passou a acreditar ao longo da tua vida. Então não adianta, cara, você pode fazer todos os cursos de vendas do mundo. Se aí dentro dessa cabeça, cara, tem muitas objeções que você coloca sobre o mercado, sobre clientes, sobre as técnicas que você aprende, sobre as pessoas que te ensinam as técnicas que você aprende, sabe? Sobre as dificuldades que o mercado te impõe. Se você é uma pessoa que faz isso constantemente e não percebe, não se dá conta, cara, putz, deixa eu te falar, você tem um modelo mental fixo. Né? Fixo por quê? Porque você toda vez está repetindo a mesma história para você. Cara, não tem problema nenhum você ter isto, você ter esses tipos de ideias, esses tipos de pensamentos na tua cabeça. Qual que é o grande problema, cara? É a gente não estar disposto a mudar, é a gente não estar disposto a experimentar, a gente não está disposto a testar novas ideias, novos pensamentos, cara. Então, essa é a diferença entre você ter um modelo mental fixo e um modelo mental flexível, cara. Que muda ao longo do tempo, cara. Por quê? Porque o mundo é dinâmico, o mundo muda, as vendas mudam, os clientes mudam, os produtos mudam, a concorrência muda, tudo muda. Por que a gente não muda a nossa forma de pensar, cara? Deixa eu te contar, você pode continuar fazendo tantos cursos quanto você quiser. Se você não olhar para isso, cara, os teus resultados não vão mudar. As tuas metas não serão batidas. Então, o que eu faço, Lacava, para mudar essa história na minha vida, cara? Como é que eu faço? Já que eu fiz vários cursos, não consegui bater as minhas metas, cara. Então vamos lá. Minha sugestão para você é o seguinte: procura alguém, de preferência um mentor, cara. Alguém que te ajuda a cada vez mais olhar para isso. Putz, eu perdi as contas da quantidade de pessoas que eu atendi, que nos meus treinamentos ou então nas minhas sessões de mentoria, nas minhas sessões de coaching, eu atendi e ajudei essas pessoas a encontrarem os seus obstáculos, a encontrarem as suas travas, a encontrar aquilo que impedia elas de seguir adiante. Bom, se você mais uma vez acompanha as minhas lives aqui, recentemente eu recebi a Joana, cara. Joana, uma pessoa que, assim, de uma forma escancarada colocou isso naquela live que a gente fez, né? Ela conta lá, como é que uma sessão de mentoria comigo, cara, mudou a vida dela, no sentido de ela entender onde é que ela estava presa, onde é que ela estava amarrada. Mesmo com técnicas de vendas, ela não conseguia chegar no resultado dela. Então, minha sugestão, pode ser eu, lógico, cara, vou adorar, né, poder ter contato contigo, mas não precisa, cara, não precisa ser eu. Pode ser qualquer pessoa. O importante é que você tenha alguém. Por quê? Porque sozinho, sozinha, deixa eu te falar, cara, é muito difícil.
Aliás, eu mesmo, na minha vida, acabei buscando e acabei me beneficiando muito, cara. Eu sempre tive mentores na minha vida, sempre tive. Eles vão mudando, é verdade, cara, de tempos em tempos aí, normalmente eles funcionam em alguns ciclos da nossa vida. Mas com certeza, um dos principais motivos que fizeram com que eu fosse alcançando todos os sucessos que eu tive na minha vida e me tornar um batedor de meta constantemente foi o fato de eu ter buscado mentores que me ajudaram a entender o que de verdade eu precisava buscar como informação, como técnica, e tanto quanto isso me ajudaram a adequar essas técnicas, me ajudaram a entender como é que essas técnicas realmente podiam funcionar na minha vida, passavam a funcionar com valor na minha vida, cara. Legal? Muito bom. Mais uma vez, cara, um lugar onde você pode dar o próximo passo nesse sentido é lá no meu evento Vamos Bater Meta, cara. O meu evento Vamos Bater Meta vai entrar no ar semana que vem, cara. Então tá acabando aí o período de inscrições. É um evento onde eu vou apresentar algumas aulas que vão trazer esse ponto novamente. Aliás, não só esse, como vários outros. Só para te dar um exemplo. O que eu trago lá no meu evento, cara? Quais são os maiores erros que os vendedores cometem na busca de fechar suas vendas e bater qualquer meta de vendas? E ali eu trago várias reflexões, vários exemplos dessas principais travas, desses principais obstáculos que a maioria dos vendedores fica preso sem perceber, cara. Então, quer descobrir o que é isso, cara? Faz o seguinte, assim que terminar a live, lá no link da minha bio, alexandre.lacava, é esse que você está assistindo aqui agora, nesse link, se inscreve lá, cara, porque deixa eu te falar, 100% online, gratuito, você não vai precisar investir um centavo, cara, você vai precisar investir um pouquinho de tempo e um pouco de energia. Aliás, inclusive o tempo você adequa, qual é o melhor momento de você assistir o evento que eu vou te passar, porque como ele é 100% online, legal? E depois você me conta se valeu a pena, cara. Depois você me conta se, assim como o Ressute, depois que você passar por essa experiência, se vão te cair algumas fichas, se você vai ter algumas sacadas e mais do que isso, você vai começar a fechar as vendas como talvez você nunca tenha fechado, o que vai te fazer com certeza bater suas metas de vendas. Legal, queridos e queridas? Recado está dado. Agora eu vou me preparar, sem dúvida, para minha sexta-feira à noite, curtida assim como você. Aliás, cara, lembra disso também. Muito trabalho, muita dedicação, mas sem curtição, cara, não vale. Essa vida não vale. Legal? Ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira. Se inscreve lá. Tchau!